Fala pessoal, boa noite. Vamos entrando aí, turma. Daqui a pouquinho a gente começa. E aí, turma, boa noite, beleza? Fala, seu Leandro. E aí, Luiz. Daniel. E aí, pessoal, tudo bem aí? Tudo certo? Espera só mais um minutinho aí. Fala, David, beleza? Boa noite, Zito. O pessoal tá entrando aí, daqui a pouquinho a gente já começa, pessoal. Fala, Yuri. Aí, tu também tá aí? Vocês estão me ouvindo bem? Vai me dando um joinha aí quem estiver me ouvindo bem, por favor, aí, só pra me dar uma... me ouvindo e me enxergando bem, só pra eu ter certeza que tá legal aqui. Tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? Beleza, valeu Luiz, valeu Larissa. Bom, hoje vai ser um assunto bem interessante, um artigo um pouco mais puxadinho do que os que a gente vem passando aqui, um artigo fala um pouco mais de mecanismos, etc. Mas eu vou evitar de entrar muito fundo em mecanismos, etc., que eu acho que não deve ser muito objetivo de ninguém aqui, até pelo tempo que a gente vai ter junto. Beleza? Gostaria de começar aqui convidando também todo mundo que não fez inscrição ainda. Nós vamos ter uma aula ao vivo no dia 9/7, quinta-feira, 8 horas. Tem um link aí para a aula no nossa bio aí. Para quem não fez inscrição ainda, participar lá, vai ser bem bacana. O título da aula é Formulando ao Vivo. Eu vou fazer umas dietas ao vivo lá e vamos discutir os 3 principais erros que eu costumo ver no campo aí na hora de formular dieta. Então quem puder comparecer vai ser bem legal no dia quinta-feira agora, 9/7, às 8 horas. O link tá na nossa bio aí no Instagram. Beleza? Bom, pessoal, vamos começando aqui. Um artigo hoje de um grande nome da ciência de vacas leiteiras, né? Provavelmente o maior especialista provavelmente não, com certeza o maior especialista na parte de minerais para vacas de leite é William Wise, né, que a gente chama de Bill Wise. Esse cara é um senhor já, né, assim, fantástico, é um dos nutricionistas mais famosos do mundo, e essa parte de mineral ele domina demais, e a grande maioria de todas as pesquisas são feitas pelo grupo de pesquisa dele. Então tudo que é relacionado a mineral tem algum dedo do Bill Wise aí. E também interessante de colocar que ele é um autor do NRC, né? Na parte de minerais, um dos autores. Então, o que tem aqui de informação de minerais é o que tem, algumas coisas que tem no NRC, na verdade atualizadas, né? Esse aqui é um artigo de 2008 que nós vamos discutir hoje. Já tem alguns anos, mas ainda tem tá muito atual ainda. E ele tem algumas, vamos dizer assim, novidades com relação ao NRC de 2001, que foi uma literatura mais antiga que agora ele está atualizando, né? Bom, então o artigo é sobre o papel dos antioxidantes e dos microminerais na saúde e imunidade de vaca de leite, né? A gente fala bastante de transição, acho que boa parte ou várias das lives que eu fiz aqui foi sobre transição. É um tema super atual, super importante, e que a gente trabalha bastante e que faz total sentido de ser bem trabalhado para ter sucesso nas fazendas. E trabalhar esse papel também de imunidade e saúde é fundamental, né, nesse período. Então o trabalho aqui de hoje vai falar sobre o papel de alguns microminerais e de alguns antioxidantes na saúde e imunidade no período de transição. Bom, um ponto importante é que existe um grande desafio de fazer estudos, né, com microminerais e com antioxidantes nessa fase, né, pelo número às vezes reduzido de animais e etc. Mas tem um levantamento bem interessante feito por esses 2 autores. E por que o papel desses... Opa, desculpa aí, pessoal. Por que o papel desses microminerais, desses antioxidantes são tão importantes aqui nessa hora da transição, no período de transição, né?
A função imune é muito afetada nesse momento, no momento da transição. Por quê? Um dos pontos principais dessa função imune ser afetada é porque a vaca libera o hormônio do estresse no parto, né? A vaca não, na verdade, o bezerro está liberando a grande maioria das vezes, mas tem em altas quantidades o hormônio do estresse, os corticoides na corrente sanguínea da vaca. Isso faz com que a função imune do animal seja diminuída. Com a função imune diminuída, ele pode ter uma série de outros problemas. Outro ponto que faz com que a função imune do animal diminua durante o período de transição é o simples fato dessas vacas serem reagrupadas, né? Elas saíram do lote, foram para outro lote, e o outro fato é que elas não estavam sendo ordenhadas, agora elas começam a ser ordenhadas. Então, tudo isso faz com que a vaca tenha desafios imunológicos muito importantes na hora do parto. Por isso que a gente estuda muito o papel de antioxidante e de microminerais, principalmente nesse momento de transição, que é onde é mais importante, onde faz mais sentido para a vida da vaca. Certo? Um outro ponto importante que o autor salienta aqui a gente fala o que é antioxidante, né? Por que a gente usa antioxidante, né? Isso que eu quero só fazer um parênteses nisso aqui primeiro, que os autores explicam no começo do artigo, para a gente entender porque depois a gente vai trabalhar com esses elementos, vamos dizer assim. As demandas metabólicas que estão associadas com o final da gestação e o início da lactação, elas aumentam muito a produção de que a gente chama de ROS, R-O-S, que são espécies reativas de oxigênio, certo? Então, o metabolismo muito acelerado do animal começa a produzir mais essas ROS, certo? E o estresse oxidativo, ele ocorre quando a produção dessas espécies reativas de oxigênio excede a quantidade que o antioxidante consegue tirar. Então, esses ROS, vamos dizer assim, eles são, entre aspas, tóxicos para várias células e várias partes do corpo do animal, certo? Então, o estresse oxidativo ataca principalmente o sistema imune do animal. Então, quando você tem um excesso de espécies reativas de oxigênio aqui, que é o ROS, ele faz com que o sistema imune tenha menor função, vamos dizer assim, tenha menor habilidade. As células do sistema imune são particularmente sensíveis a essas espécies reativas de oxigênio, que a gente chama na prática de ROS, certo? Então, quando a gente tem menos antioxidante e mais espécies reativas de oxigênio, a gente tem o que a gente chama de estresse oxidativo. E as células de defesa são muito sensíveis aos ROS, certo? Essas espécies reativas de oxigênio, e elas também produzem eles em grande quantidade, mas elas são bastante sensíveis e podem perder as suas funções quando tem muita oxidação. Então, por isso que a gente tenta trabalhar com antioxidantes nesse período, porque o excesso dessa oxidação, vamos dizer assim, faz com que a imunidade diminua. Então, por isso que a maioria dos trabalhos que são feitos relacionando imunidade são feitos com antioxidantes, estão relacionados à imunidade, relacionados ao período de transição, certo? Então, para igualar esse balanço de excesso de oxidação e falta de antioxidantes, a gente suplementa alguns antioxidantes, principalmente no período de transição. Então, uma série de elementos podem ser antioxidantes, certo? E pode afetar também a imunidade do animal por outros mecanismos. Nesse trabalho específico, vão ser discutidos o papel de 6 elementos, certo? Vitamina E, selênio, beta-caroteno, cobre, cromo e zinco, certo? Foram os 6 elementos escolhidos pelo autor para discutir nesse artigo. Mas o mais importante nesse momento é ficar muito claro na nossa cabeça que, por uma série de desafios metabólicos e por um excesso de produção de hormônios do estresse, como corticoide, que acontece no pós-parto, a vaca tem falhas imunes, certo? Outro motivo que leva a vaca à falha imune também é o excesso de produção desses ROS, que são agentes oxidantes, vamos dizer assim. Então, o excesso de oxidação também leva à falha imune. Por isso que faz sentido usar antioxidantes e usar microminerais de maneira adequada nesse período de transição, certo? Bom, então eu vou passar aqui de novo, pessoal, a live de hoje, como todas as outras, 100% aberta para pergunta aí. Todo mundo que tiver pergunta pode ir mandando. Tem alguns termos aqui que talvez possam ser um pouco mais técnicos. Se não souber, pode me perguntar. Não existe pergunta boba, existe bobeira é ficar com dúvida, né? Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode mandar aí, que se eu souber, eu vou responder aqui.
Bom, se a gente seguir na ordem do artigo aí, ele começa falando um pouco de vitamina E, certo? A gente discute muito vitamina E no período de transição, principalmente, né? E por que é importante, principalmente para a vaca de leite, né? Muitas vezes a gente trabalha com vacas confinadas e forragens conservadas e concentrados são pobres em vitamina E. Então uma fazenda que tem uma dieta à base de silagem de milho e concentrada, a dieta base vai ter pouca vitamina E. Vitamina E normalmente tem boas quantidades em forragens verdes, que muitas dietas nossas hoje em dia não tem forragem verde incluída. Tem mais feno, mais silagem de milho, enfim, algum produto conservado, né, que é o mais comum de se ter nas dietas. Então, pensando nisso, faz muito sentido a gente se atentar à falta de vitamina E que possa vir a ter nas nossas dietas, certo? Então, só repetindo, forragens conservadas e concentrados têm pouca vitamina E. Forragens verdes, em geral, são ricas em vitamina E. Bom, e os estudos, segundo os autores, tem muitos estudos que mostram que existe uma queda na quantidade de vitamina E disponível para o animal dentro desse período de transição, principalmente nas 3 semanas que antecedem o parto a 3 semanas pós-parto, certo? E por isso são exigidas altas suplementações. O autor sugere suplementações na casa de 3.000 unidades internacionais de vitamina E. Isso é o que a gente recomenda na prática hoje, ao redor de 3.000 unidades de vitamina E, principalmente no pré-parto, certo? Tem gente que trabalha de 2 a 4.000. O mais recomendado hoje em dia é 3.000 unidades internacionais de vitamina E por vaca dia. Lembrando que o ideal é que essa suplementação seja diária, né? Às vezes não é eu simplesmente dar uma injeção de uma vitamina E na minha vaca no pré-parto e achar que está tudo resolvido. Tem que ser uma ingestão diária ou pode até ser injetado, mas desde que tenha liberação diária dessa quantidade de vitamina E, que é o recomendado para eles. Bom, segundo os autores aqui também, um impacto grande da falta de vitamina E pode ser visto no sistema imune, principalmente relacionado à função dos neutrófilos. Então, vacas que têm menos vitamina E têm função dos neutrófilos deprimida. E outros passos também do sistema imune, que eu não vou entrar muito a fundo aqui para vocês não. Outro ponto importante quando a gente fala de vitamina E é que ela tem uma relação grande com selênio, certo? E segundo esses autores, a falta de qualquer um dos dois pode estar relacionado com o excesso da resposta do outro, certo? Então, dietas que sejam muito pobres em selênio, talvez uma suplementação com vitamina E mais alta tenham mais respostas e vice-versa. Vou falar um pouco de selênio mais para frente aqui, mas esse é um ponto já que o autor deixa claro no texto dele. Certo? Então, a resposta nutricional à vitamina E vai depender do status também de selênio. Importante para qualquer um dos minerais aqui que eu vou falar em seguida, ou vitaminas, é importante a gente entender qual que é o status base do animal, né? Então, a suplementação funciona para qualquer um desses aqui, na grande maioria das vezes, quando tem deficiência, né? Então, por exemplo, da vitamina E, por que a gente sempre recomenda usar bastante? Porque a maioria dos nossos animais, no pré-parto, principalmente, elas estão confinadas, não estão comendo forragem verde em quantidade adequada. Se ela estiver comendo em quantidade adequada, pode ser que você tenha que suplementar menos, mas em geral você tem que suplementar sim. Talvez a quantidade seja menor, mas tem que suplementar. Então sempre o que depende é o balanço final da dieta e não simplesmente a suplementação que eu estou fazendo. Eu quero tentar entender quanto que eu tenho de cada elemento desse nas minhas dietas para eu saber quanto que eu tenho suplementar. Tenho que suplementar, certo? E o que o autor fala aqui é que como tem uma relação muito grande entre nível de selênio no sangue do animal e resultados com vitamina E, isso pode ser um dos responsáveis por ter muita discrepância na literatura nos resultados de vitamina E. Se você for na literatura e estudar a vitamina E, tem trabalhos que mostram que ela melhora bastante, tem trabalhos que mostram que não tem tanta resposta. E o que esse autor sugere é que talvez por uma diferença no perfil metabólico, na quantidade de selênio no sangue dos animais, possa ser os resultados diferentes de vitamina E, da suplementação com vitamina E. Então, o resumo de vitamina E, no pré-parto a gente recomenda uma suplementação ao redor de 3.000 unidades internacionais por dia para evitar esse estresse oxidativo, para melhorar esse balanço e principalmente porque ela tem uma função grande e tem um resultado bom quando se suplementa na função dos neutrófilos, certo? A gente passando
para o selênio, tem uma pergunta aqui, eu vou só passar para o selênio e a gente já volta. Bom, o requerimento de selênio para a vaca de leite é ao redor de 0,3 mg por quilo de dieta. Nos Estados Unidos, essa suplementação é limitada. Eles têm uma regulamentação, eu não consigo entender muito bem porquê, mas parece ter alguma coisa a ver com poluição no meio ambiente e tal, que eles não podem suplementar mais do que 0,3 miligramas de selênio por quilo de dieta. Então esse é o máximo que se usa lá. Mas existem trabalhos mostrando que suplementações de selênio chegando até na casa de 0,45, 0,50 podem ter resultados favoráveis no sistema imune. Ação parecida com a da vitamina E, né? Quando a gente fala de suplementação, a gente fala de suplementação dos dois, né? Mas o selênio atua fortemente como um antioxidante, né? Ele melhora muito esse balanço. Então, nos Estados Unidos o máximo é 0,3 na dieta, mas aqui a gente pode usar mais, mas não é tão comum. Por quê? Porque existem poucas pesquisas não poucas, mas assim, como os Estados Unidos não pode usar muito mais selênio do que isso, não tem tanta gente pesquisando a fundo o selênio porque simplesmente não se pode usar. Falta de selênio diminui a capacidade do sangue, a capacidade dos neutrófilos, na verdade, de irem para o sangue, né, e de fazerem... de ir para o sangue, não, desculpa, só de ir para o tecido de ação e fazer a sua função, certo? E está muito relacionado, a quantidade de selênio na dieta tem uma relação grande com as moléculas de adesão do neutrófilo. Então, quando tem menos selênio, tem menos adesão de neutrófilos. O que é isso? Para o neutrófilo sair da corrente sanguínea e ir para o sítio de ação dele, por exemplo, a vaca está lá, tem uma bactéria entrando na glândula mamária dela. Todos os dias tem. Então, hoje entrou uma bactéria, o neutrófilo tem que sair da corrente sanguínea e ir para a glândula mamária. Para ele sair da corrente sanguínea e ir para a glândula mamária, ele precisa de uma sinalização, certo? Depois dessa sinalização, ele tem que grudar na parede sanguínea e passar lá para a glândula mamária, porque ele está dentro do vaso, correndo o tempo todo. E para ele grudar, ele depende de moléculas chamadas adesinas, moléculas de adesão. E o selênio tem grande relação com moléculas de adesão. Quando você tem alto selênio, a selênio mais alto tem uma melhor adesão dos neutrófilos. Esses são alguns resultados que são vistos na literatura. Então, a molécula, o neutrófilo, por exemplo, ele vai sair mais fácil do vaso e vai para o sítio de ação. A gente chama isso de diapedese, né? Que é a saída do vaso sanguíneo para ir para o sítio de ação. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de selênio aqui, importante. Bom, a suplementação com selênio, né, ou glutatione peroxidase, que é uma enzima, ela tem relação com saúde da glândula mamária também, segundo esses autores. Então, essa suplementação de selênio, o grande objetivo dela também é diminuir o estresse oxidativo, melhorar esse balanço e, através de mais adesão e melhor função do sistema imune, ter resultados melhores. Bom, tem uma pergunta aqui, Vinícius. Lucas, na sua experiência, como você vê essa relação dessa perda de imunidade com a produção de corpos cetônicos? Existem alguns trabalhos mostrando que corpos cetônicos são tóxicos para algumas células de defesa. Então, tem trabalho mostrando a incubação de células de defesa, né? Eles colocam corpos cetônicos lá no meio de cultura, eles têm uma ação menor. Então, essa é uma das principais relações que existem entre os dois. Vaca que tem corpo cetônico mais alto tem baixa imunidade em geral, porque eles são, entre aspas, tóxicos para as células de defesa, né? Isso até serve de alerta aí para um pouco aí entrando um pouco na nutrição humana, né? Que não é minha área não, mas eu vejo isso que tem muita relação com nutrição de vaca, né? Eu vejo muita gente fazendo essas dietas aí cetogênicas brabas, de fazer jejum intermitente, muito tempo sem comer. E uma das coisas que acontece é isso, né? Você começa a liberar corpos cetônicos e esses corpos cetônicos fazem mal de alguma maneira. A gente sabe que faz mal, por exemplo, em vacas, né? Talvez em ser humano seja um pouco diferente, mas em vaca a gente sabe que faz mal para o sistema imune, faz mal para células reprodutivas como o ócito e etc. Então pode fazer mal sim, ter uma relação entre os dois. Bom, pergunta da Larissa: posso usar minerais quelatados para suplementação? Pode sim. Os minerais orgânicos que a gente chama, né? Tem quelatos, tem proteinatos, tem algumas formas de minerais orgânicos que normalmente tem resultados muito interessantes também. Por quê? Porque o mineral orgânico, o objetivo dele é ter uma maior absorção, ele está mais disponível para o animal utilizar ele, né? Então faz sentido usar assim. Importante, sempre que você for usar um mineral orgânico, pergunte para o seu fornecedor qual é ele que você está usando
e quais são os resultados que tem com esses minerais, porque existe uma diferença muito grande entre minerais e minerais. Foi até o assunto da nossa live de semana passada, né? A síndrome do eu também, né? Os minerais não são os mesmos, né? Então a capacidade deles funcionarem não é exatamente a mesma também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente generaliza os minerais orgânicos achando que não, tudo é mineral orgânico. Não é bem assim, né? Tem minerais e minerais e a gente tem que buscar os resultados de cada um deles, certo? Então, mas pode usar sim. Em geral, os minerais orgânicos têm resultados bem interessantes, principalmente no período de transição, onde vão ser mais utilizados e melhor absorvidos. Esse é o grande objetivo. Beleza? Vinícius e Larissa, se tiver ficado alguma dúvida aí que eu não tiver respondido, só mandar aí, por favor. Se mais alguém tiver alguma pergunta relacionada ao tema, só mandar também. Bom, cobre, certo? O cobre está envolvido também no sistema antioxidante, certo? Via o envolvimento na enzima de cobre e zinco superóxido dismutase, certo? Esse é um nome bem bonito aqui, que é onde o cobre está envolvido no sistema imune e na antioxidação, vamos dizer assim, certo? Cobre tem alguns pontos importantes. Então, em geral, a ideia é que a falta de cobre pode causar problemas na fagocitose, certo? Diminuir a fagocitose nas células imunes. E pode ter vários outros problemas secundários a isso, certo? Tem trabalhos mostrando que animais suplementados com menos cobre ou mais cobre, tem um trabalho que mostrou a suplementação com 6 a 7 mg de cobre versus 20 mg de cobre, ou 20 ppm de cobre, aumentou a ação dos neutrófilos contra Staphylococcus aureus, nesse caso aqui. Então, aumentou a habilidade de matar dos neutrófilos. Então, ele realmente participa na ação de fagocitose, né, de matar. Então, o cobre tem essa função. Um ponto importante do cobre é que a recomendação dele, se você for no NRC e tal, é de 12 a 15 ppm, né, ou miligramas por quilo de dieta. Mas hoje a gente usa um pouquinho mais que isso, normalmente trabalhando de 15 a 20, mais perto de 20 ppm. E o objetivo disso, das razões disso, é que existem alguns antagonistas para o cobre, certo? Então, dietas que tem muito enxofre, muito ferro ou muito molibdênio, a biodisponibilidade do cobre é reduzida. Então, sempre que eu tiver uma dieta que tem muito enxofre, muito cobre ou molibdênio, eu tenho que suplementar com mais cobre. Isso aí acontece no pré-parto, né, que a gente tenta sempre dar um pouquinho mais de enxofre, mas também pode ser particularmente importante em regiões que têm águas mais sulfurosas. É comum em algumas regiões do mundo ter águas com mais enxofre, e essas águas ou com mais ferro também. Isso faz com que a suplementação com cobre tenha que ser maior. Tem trabalhos mostrando que quando você suplementa o animal com uma fonte de forragem, onde você acaba cortando muito ela verde e pegando talvez um pouco de ferro ali do solo, sua necessidade de cobre pode ter que ser maior em função de ter esse ferro que é antagonista. Então, quando você vai, um dos pontos para se pensar no cobre é isso: sempre que eu tiver mais enxofre, molibdênio ou ferro, eu tenho que aumentar os níveis de cobre da minha dieta. Isso é importante de se considerar. Então, o resumo de cobre é que ele participa na função imune, principalmente na fagocitose, e tem trabalhos mostrando que, comparando novilhas deficientes em cobre ou com a suplementação correta de cobre, que eles têm mais habilidade de fagocitar, certo? Então faz sentido suplementar nas doses corretas. Bom, cromo é um outro mineral que se trabalha bastante. O cromo hoje está bem na moda aí no nosso dia a dia, né? A principal função do cromo tem relação com a habilidade de melhorar a ação da insulina, certo? Então, o cromo facilita
a ação da insulina. A gente, em vaca de leite, tem algumas épocas da vida que existe um fenômeno que a gente chama de resistência à insulina. A vaca tem dificuldade de pegar a glicose e levar para dentro da célula. Ela tem glicose às vezes disponível, mas ela não chega dentro da célula e pode gerar problemas como, por exemplo, falta de fertilidade, queda na fertilidade. Isso acontece algumas vezes em vacas muito gordas. Ela tem uma resistência à insulina, tem glicose alta, tem insulina alta, mas não consegue jogar a insulina para dentro da célula. Então o cromo atua nesses receptores e aumenta a ação da insulina. Esse é um dos principais fatores que o cromo atua, certo? E pensando nisso, ele pode atuar também no sistema imune, porque o sistema imune tem células dependentes também de insulina, como qualquer outro sistema, certo? Então o cromo é muito importante nisso, principalmente fazer com que a insulina tenha uma ação mais adequada. Existem vários trabalhos do grupo do professor Zequinha feitos aqui no Brasil, em todo mundo existem vários trabalhos, mas tem um dos alunos do professor Zequinha, o Thiago, foi contemporâneo meu na época de mestrado lá. Ele fez vários trabalhos com suplementação de cromo em dietas com alto amido, em dietas que faziam as vacas engordarem, etc. E o que foi visto é isso: vacas suplementadas com cromo têm uma melhor capacidade de levar glicose para dentro da célula, e essas células têm uma melhor ação. Então faz sentido que ele melhore a saúde dos animais. Não tem muitos dados mostrando relação de cromo com saúde, mas como ele melhora essa relação aí, faz sentido que ele melhore a imunidade dos animais como um todo. Em geral, a suplementação de cromo é cerca de 10 mg por vaca dia. Essa é uma recomendação até que tem no trabalho do Thiago, que foi feito aqui no Brasil e em outros trabalhos também. Então essa é uma recomendação segura para se trabalhar com cromo. Bom, pessoal, vamos lá. Se tiver alguma pergunta, vai mandando bala aí pra gente sobre qualquer assunto aí relacionado. Se não for relacionado, também pode perguntar, que eu vou tentar responder se der tempo no final. Mas beleza, vamos passar para o próximo aqui então. Zinco, certo? O zinco, ele é essencial para um monte de enzima, certo? E para várias enzimas que também são responsáveis por sintetizar DNA e RNA, certo? No sistema antioxidante, o zinco é um componente de algumas enzimas também, certo? E ele tem uma função muito importante em diminuir esses radicais livres, as enzimas têm uma função importante em diminuir esses radicais livres e melhorar esse balanço oxidante ou antioxidante, como a gente pode dizer, certo? Outro ponto que o zinco pode afetar muito o sistema imune, como a gente viu aqui atrás que ele participa da síntese de DNA e RNA, o zinco tem uma função muito importante na replicação e proliferação de todas as células. Sendo assim, ele é importante também na replicação e proliferação também das células de defesa. Então, se tiver menos replicação nas células de defesa, eu tenho menos capacidade de ataque quando um agente entra no sistema da vaca. E o que a gente tem que lembrar, pessoal, é que a vaca, ela não está num meio estéril, né? Tipo, quando a mãe está dando à luz num hospital, ela está num meio super limpo, né? A criança às vezes sai da vaca, é levada para uma UTI neonatal, se for o caso, ou vai ficar no quarto ali, mas super limpo, bem desinfetado. Não vou falar para que é estéril, mas é bem desinfetado. Então, assim, um trabalho muito bem feito. A vaca não, a vaca está parindo num lugar que é super contaminado. Por mais limpo que seja, tem muita bactéria. Eu costumo dizer que, por exemplo, mastite, por mais limpo e melhor que a gente faça todo o trabalho de pré-DIP, pós-DIP e etc., vai ter alguma bactéria entrando na glândula mamária todo dia praticamente. Então a função imune e a ação de cada um desses minerais tem papel crucial para as vacas, muito mais importante do que para humanos, se a gente for pensar. Porque a exposição desses animais às bactérias é muito maior do que a exposição de um humano. Então, por exemplo, o selênio que eu falei lá atrás, que atua na adesão, que vai aderir à célula de defesa no vaso sanguíneo para levar para o sítio de ação, é super importante. Todos esses aqui que a gente está falando são super importantes. O zinco, que vai atuar na proliferação e multiplicação dessas células, é muito importante, porque a gente tem que ter um volume alto de células de defesa pronta para atuar. Quando a gente tem pouca célula de defesa, a grosso modo, tem duas maneiras que a gente pode diminuir muito a imunidade dos animais. Uma é diminuindo a quantidade
e a outra diminuir na ação, certo? Então a gente vê que essas células, esses minerais que a gente está falando, alguns podem diminuir a quantidade, que é o caso do zinco, tem menos células de defesa, e outros podem diminuir a ação, certo? Que é o caso do cromo, que a gente viu, que é o caso do selênio, que a gente viu também, e o caso do cobre. Eles podem diminuir a ação também das células de defesa. Bom, Vinícius, boa pergunta. Comenta um pouco sua experiência com deficiência de imunidade e retenção de placenta. Esse é um assunto, um tema polêmico demais da conta, né? Sempre que a gente fala de retenção de placenta, chove discussão, gente xingando, perguntando, etc. Retenção de placenta tem uma relação super íntima com a imunidade. A principal causa de retenção de placenta é falha no sistema imune. Então a vaca vai ter uma falha do sistema imune, os neutrófilos vão atuar menos, desgrudando a membrana, as membranas, vamos dizer assim, da placenta do útero, e por isso a vaca tem retenção de placenta, certo? Então esse é um ponto super importante. Essas células de defesa também produzem colagenase, né, que é uma enzima que quebra colágeno, e vão soltar a placenta mais fácil. Tem vários trabalhos mostrando isso, que a principal diferença entre uma vaca que tem retenção de placenta e uma que não tem retenção de placenta é a função imune. E não necessariamente contração, cálcio e etc. O cálcio também, mas o cálcio por quê? Porque ele participa ativamente do sistema imune, não porque ele faz contração uterina e manda a placenta para fora, mas principalmente porque ele participa do sistema imune. Então a falta de qualquer um desses elementos aqui faz com que o sistema imune esteja mais fraco e, consequentemente, tem uma falha no descolamento da placenta do útero. Então, a principal causa de retenção de placenta é deficiência imune. Então, por isso é muito controverso, porque todo mundo trata a retenção de placenta com ocitocina, prostaglandina, ECP, tudo isso para quê? Para aumentar a contração. E a vaca não tem retenção de placenta por falha de contração. Ela tem normalmente retenção de placenta por falha imune, né? Se fosse falta de contração, a vaca não expulsaria aquele bezerro de 40 quilos lá e ficaria a placenta lá atrás. Tanto que é muito comum a gente ver uma vaca com retenção de placenta. O que acontece com ela? Quando você vê uma vaca com retenção, ela está lá espremendo. O que é o espremendo? Ela está contraindo. Então não falta contração, falta imunidade. Então esse é o principal ponto da retenção de placenta, falha imune. Então todos esses pontos aqui podem ter relação com retenção de placenta. Tem trabalhos mostrando, por exemplo, que suplementação com vitamina E diminui a retenção de placenta. Ah, mas vitamina E aumenta a contração uterina? Não faz nada disso. Mas ela melhora a imunidade do animal e, consequentemente, melhora não sei se existe essa palavra, esse soltamento, esse descolamento da placenta do útero. Bom, vaca feliz aqui, fala Ayla, beleza? E o cálcio do neutrófilo entra nisso, né? Exatamente, Ayla. Tem vários trabalhos mostrando hoje que quando a vaca tem deficiência de cálcio, o neutrófilo age menos, ele tem menos fagocitose, ele tem menos ação. Sendo assim, a falta de cálcio ajuda na retenção de placenta, né? Ajuda a ter mais retenção de placenta. Mas ela não ajuda a ter mais retenção de placenta porque diminui contração uterina, né? O que todo mundo pensava? O que a gente pensava antes, inclusive eu, então acho que não tem ninguém errado nisso. Lá atrás, quando eu estava na faculdade, eu pensava isso também, eu falava, não, a vaca falta cálcio, né? Tem hipocalcemia, tem um monte de coisa que acontece, então ela contrai menos o útero e por isso que ela tem retenção de placenta, né? Um dos motivos dela ter retenção de placenta é falta de cálcio também. Mas por quê? Porque o cálcio atua, as células de defesa dependem do cálcio fundamentalmente para terem sua ação bem feita. Então os trabalhos de hoje mostram que falta de cálcio gera queda de imunidade. Queda de imunidade pode gerar falha de retenção de placenta, pode gerar falha de descolamento da placenta e, consequentemente, gerar uma retenção de placenta no animal. Então esse é um ponto importante. Bom, Neto Rodrigues. Lucas, boa noite. Como escolher um núcleo ou sal mineral de qualidade? Boa pergunta, hein, Neto? Primeira coisa, utilize empresa idônea, né? Então, empresa que você conhece, que seja de sua confiança e que você saiba do trabalho que eles fazem. E que tenha boas fazendas utilizando também. O segundo ponto é que tenha uma ajuda de um profissional que saiba formular uma dieta e que saiba avaliar os níveis nutricionais que seu animal precisa, dependendo da categoria que você está trabalhando. Então, um bom mineral, qual que é? É um mineral que tenha como que eu falo isso mesmo?
Ô, gente, que tem insumos, vamos dizer assim, tem um nome mais legal para isso aqui, mas eu esqueci o nome. Tem insumos de qualidade, ou seja, tem produtos de qualidade dentro dele. Então isso eu vou olhar uma empresa idônea que está fornecendo, certo? E que tenha níveis adequados para eu poder utilizar. E esses níveis adequados eu vou saber quando eu aprender a formular, né? Então eu aprendi a formular, aprendi os níveis necessários, eu faço as contas. Então, qual que é a recomendação desse mineral? X gramas por dia. Eu vejo muito isso no campo, pessoal, e serve até de conselho para quem está aqui. Às vezes a gente fala, não, esse mineral é bom demais, mas se você usar a dose errada dele, é a mesma coisa que você usar um mineral ruim. Porque a vaca tem demanda de gramas por dia daquele mineral, ou miligramas por dia, né? Depende do se a gente está falando de macro ou micro minerais. Então, se é um mineral que a recomendação dele é 300 gramas e eu estou usando 150, ele pode ser o melhor mineral do mundo, que ele não vai funcionar bem. Então, o importante é isso. O primeiro passo, escolher uma empresa idônea, saber os níveis que meus animais precisam, e o terceiro, dar a dose correta, né? Que, na verdade, teria que ser até o primeiro, a dose tem que ser correta. Isso é muito comum em recria ou gado de corte acontecer, né? A gente vai lá, coloca um saco de sal mineral para 200 cabeças e tem que durar 6 meses, né? Não é assim, a gente tem que saber a quantidade por dia. O animal tem necessidade, tem demanda desses nutrientes por dia, então ele tem que ser suplementado por dia. Não adianta a gente querer dar o mineral hoje e ficar depois 15 dias sem dar, etc. Então a dose correta por dia é super importante. Bom, Neto, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, se eu te ajudei na sua dúvida aí, mas é difícil eu falar para você os níveis exatos que todos têm que ter. Tem algumas recomendações que a gente dirige, depende muito da categoria animal que você está formulando, que você está trabalhando, mas o importante é determinar qual que é a demanda nutricional do meu animal, escolher um produto de uma empresa idônea e dar a dose correta. Beleza? Se tiver alguma... Boa, Vinícius falou que matéria-prima, isso mesmo. Eu estava falando, valeu, Eduardo, também. Eu queria falar disso, era de matéria-prima, não era insumo, não. Então, existem diferenças entre matérias-primas de empresa para empresa. Então, é importante que matéria-prima seja matéria-prima de qualidade, por isso que a gente tem que falar um pouco tem que usar produtos de empresas idôneas. Obrigado, essa palavra fugiu da minha cabeça aqui completamente. Lucas, comente um pouco sobre situações que você encontra núcleos minerais que, ao incluir na sua dieta, não alcança níveis desejados, como, por exemplo, vitamina E. Boa pergunta, Evandro. A gente... muitas vezes acontece isso. Eu tenho um mineral numa fazenda que eu estou trabalhando, eu já chego lá, já tenho um mineral. Eu sempre tento trabalhar sem mudar o mineral que a fazenda já usa, se for uma coisa de qualidade, obviamente, né? Então hoje eu tenho, das fazendas que eu atendo, eu acho que não repete o mesmo mineral em nenhuma delas, o mesmo fornecedor de mineral, né? Desculpa, o mesmo fornecedor de mineral em quase uma delas, mas... a quantidade disso que eu estou suplementando é semelhante em todas as fazendas. Quando não está fechando, a gente tem duas opções. Ou eu aumento minha dose, né, do mineral. E, por exemplo, se eu tenho um mineral lá que está fechando vitamina A, vitamina D, zinco, cobre, só não fecha a vitamina E, e eu tiver que aumentar a dose para fechar a vitamina E, eu vou estar jogando fora um pouco de ingrediente, certo? Um pouco de outros nutrientes. Mas... paciência, às vezes é a maneira que eu vou ter de alcançar. A outra maneira é tentar conversar com a empresa para ver se ela pode aumentar um pouco a dose do mineral, do ingrediente em questão que a gente está falando, do nutriente em questão. E a outra maneira que pode ser você trocar por um mineral que tenha as doses que você recomenda. Então é muito importante você ter um mineral que corresponda ao que você quer, né? Para você ter o resultado que você quer. É complicado a gente trabalhar com um mineral que você não sabe exatamente o que tem dentro dele, né? Que talvez tenha algum segredo, etc. Não deveria ter. Isso é interessante. Eu trabalhei na Colômbia um tempo pela Fibre, quando eu trabalhava, fui lá algumas vezes, e lá as indústrias não têm obrigação de colocar nada no rótulo. A maioria das indústrias, se elas forem vender direto para a fazenda, não for ficar numa loja, elas não têm obrigação de colocar no rótulo qual a quantidade de cada mineral. Então você chega lá para ver uma dieta, o cara tem um mineral lá, mineral lactação, e você não faz ideia o que tem dentro dele, de quantidade. Na verdade ele fala o que tem dentro, né? Tem vitamina A, vitamina D, E, etc. Mas não fala a quantidade. E aí você fica super perdido, porque você não sabe para onde ir. Então é muito importante ter quantidades adequadas dentro do seu produto em questão que você está usando, certo? Mas assim, tem muita empresa boa no mercado hoje em dia, muita gente boa trabalhando aí, então tem muita opção de escolher. Uma vantagem boa da concorrência é que tem muita opção de escolha e tem muita gente fazendo trabalho bem feito. Então converse com o nutricionista da sua fazenda, entenda, ou se você for um nutricionista, né?
Entenda qual nível você quer trabalhar e faça as contas se o mineral vai atender eles. É claro, pessoal, que algumas vezes, cara, eu queria trabalhar com 3.000 unidades nacionais de vitamina E, mas nesse mineral meu aqui, por exemplo, ele atende tudo que eu preciso, mas está dando 2.700. Cara, não vou sofrer por causa disso. Não vou morrer por causa disso, né? Não é um problema muito grande, né? Bom, tem mais duas perguntas aqui. Bom, Evandro, não sei se eu te respondi aí tudo que você queria, mas mais ou menos essa é a ideia. Tem uma pergunta aqui: o que fazer ou utilizar quando houver a retenção de placenta? Bom, Neto, eu particularmente trabalho com tratamento sintomático. O que é isso? Tem casos de retenção de placenta que eu não faço nada. Eu simplesmente deixo minha vaca lá e ela vai soltar essa placenta. Algumas vezes a placenta incomoda mais a gente do que a vaca. Ela fica lá normal às vezes e solta. Eu aqui na minha propriedade, quando é um dia, por exemplo, uma semana que eu não estou viajando, eu estou aqui a semana inteira e tem uma vaca com retenção de placenta, muitas das vezes eu não faço nada. Porque eu sei que eu vou estar lá no outro dia e vou conseguir ver essa vaca. E se ela evoluir para um quadro pior, eu trato ela com alguma coisa. O que a gente tem que fazer? Medir febre é o primeiro ponto, né? Então, se eu meço febre da minha vaca, se ela tiver febre, eu vou fazer algum medicamento para diminuir febre. Normalmente, um medicamento que vai ter menos impacto possível no sistema da vaca como um todo. Não vou ficar usando anti-inflamatórios super potentes para diminuir febre só. Então, às vezes a gente vai usar uma dipirona, por exemplo, uma coisa simples. E faço um tratamento com antibiótico também. Antibiótico não é preventivo, né? Não é certo a gente falar que antibiótico é preventivo, mas mais ou menos preventivo. Então, vamos dizer assim, mais ou menos preventivo, não sei se existe essa palavra, mas eu já estou combatendo alguma possível infecção, né? Então, se é uma fazenda que o manejo não é perfeito pós-parto, o pessoal não tem muito olho para a vaca, a gente já, sempre que tem retenção de placenta, às vezes a gente já faz um antibiótico mais barato, normalmente a gente usa terramicina, porque aquela vaca está descartando leite, ou um ceftiofuro, alguma coisa assim. Mas eu faço um tratamento sintomático, esse que é o ponto. Eu não preciso tratar todo mundo. Se é uma fazenda que você tem um cara muito bom tomando conta das vacas, ou que você está lá todo dia, às vezes não precisa nem tratar. Eu tive um caso essa semana, 2 semanas atrás aqui em casa. Uma vaca teve retenção de placenta e não fiz nada e ela ficou ótima. Ela estava com retenção, mas estava comendo bem, estava produzindo bem, então não fiz nada. Então, tratamento sintomático, basicamente antibiótico e algum antitérmico, caso seja necessário. E, por exemplo, se ela vier a ter uma desidratação, que algumas vezes acontece, porque ela para de comer, para de tomar água bem e tal, aí eu posso fazer um drench, por exemplo, para poder melhorar esses resultados dessa vaca, certo? Bom, tem outra pergunta aqui do Humberto. Fala, Humberto, beleza, cara? O produto da Fibrominigene não tem fórmula aberta. Não deveria ser pública essa informação? Humberto, eu não vou entrar nessa aí não, hein? O Luiz está aí online, depois ele pode responder essa pergunta para vocês aí também. Mas enfim, esse produto em questão que você está falando, ele não é um aditivo nutricional, vamos dizer assim. Ele é usado ele não é um suplemento nutricional. Ele é usado como um aditivo, né? A gente até falou antes que um aditivo ele não tem função, entre aspas, nutricional direta. Então eu não vou mudar a minha formulação. Não vou mudar minha formulação por ter ele ou não. Então eu não vou mudar meus níveis de vitamina, de microminerais, macrominerais. Ele é um aditivo na dieta. Então ele não muda a minha formulação. O que eu trabalho ele como um aditivo, pegando as informações que tem da literatura e usando ela na prática. Então eu tenho quais são os resultados com esse produto, eu vou escolher se eu quero trabalhar ou não. Mas esse produto em questão, ele não mudaria em nada a sua formulação, mesmo que tivesse forma aberta ou não, certo? Mas é uma pergunta depois que o pessoal que está na Fibra atualmente pode responder aí. André Salazar tá aí, fala amigo, beleza? Colômbia. Tava falando mal da Colômbia aqui, André, agora mesmo, falando que o pessoal aí não coloca as informações de níveis nutricionais no rótulo exatamente. Mas beleza, pessoal, tratamento da retenção eu espero ter respondido, né? Se tiver alguma dúvida, por favor, me fala. E Humberto, até onde eu consigo responder, eu tentei ir para você. Se tiver mais alguma dúvida, pode me falar aí. Beleza? Então vamos aqui pro beta-caroteno, que é um outro antioxidante também que está relacionado aqui no artigo. Bom, o beta-caroteno é o principal precursor de vitamina A, certo? Então,
E independente da função dele na vitamina A, ele pode ter afetar a imunidade diretamente de outras maneiras, certo? Mas, sempre que a gente fala de beta-caroteno, a gente tem uma relação com vitamina A. Nós estamos pensando em vitamina A. Os trabalhos mostram que quando tem uma deficiência de vitamina A e suplemento com beta-caroteno, tem um resultado positivo. Por exemplo, em retenção de placenta. Tem um trabalho feito em 94 aqui, que esse autor mostra, que quando suplementou com vitamina A ou com beta-caroteno e tinha deficiência da vitamina A, teve uma melhora na retenção de placenta. Existem alguns trabalhos feitos aqui no Brasil também, nada com dados muito fantásticos com suplementação com beta-caroteno, mas funciona principalmente se tiver alguma deficiência de vitamina A. Mas é um antioxidante também, que o objetivo dele é trabalhar da mesma maneira que esses outros, mas um pouco menos de resultados comprovados do que selênio e vitamina E, por exemplo. Então é um produto que pode ser interessante também, que ajuda, mas hoje vitamina E e selênio tem mais dados mostrando resultados como antioxidantes do que o beta-caroteno em si. Tem uma outra pergunta aqui, Túlio Medvet. Drench no pós-parto imediato, o que acha? Túlio, eu acho muito bom, eu acho legal usar Drench. Eu particularmente não uso como rotina em todos os animais. Eu acho que é cansativo, às vezes é difícil de fazer, não é um negócio muito barato. E dependendo da facilidade ou dificuldade que você tem de fazer, ele causa muito estresse na vaca, né? Dependendo da sua instalação, se você tem aquela bombinha ou não, se você tem uma boa instalação para descer a água, né? Porque a gente vai botar lá 25 litros, 30 litros de água dentro da vaca. Às vezes a gente vai num baldinho jogando lá, vai demorar. Então depende um pouco da sua estrutura que você tem. Mas em geral eu não faço em todos os animais, mas acho uma ferramenta fantástica para a vaca que está desidratada ou que está comendo pouco, enchimento ruminal a desejar. Uma das coisas que eu mais olho numa vaca pós-parto é se ela está comendo. E se eu for naquela hora e ela não estiver no coxo, você pode olhar enchimento ruminal, né? Uma vaca que está desbarrigada, que está com pouco enchimento ruminal e está desidratando, eu acho o Drench fantástico. É uma solução muito boa para poder ajudar esses animais, né? Dar uma hidratada e tal. Eu costumo brincar que é igual quando alguma pessoa tem ressaca, né? Você está desidratado, você toma um Gatorade, ele te hidrata de novo. E é isso que faz o Drench, né? Ele volta uma hidratação no animal e volta não, ele ajuda o animal a reidratar, né? E ajuda a ter enchimento ruminal também, que é importante para o animal nesse momento também. Então eu gosto muito do Drench. Toda fazenda que eu trabalho eu gosto de ter Drench disponível, porque tem alguns animais que adoecem pós-parto, eles respondem muito bem. Mas a vaca pós-parto que pariu bem, que está comendo bem, que está mandando bala, eu não faço não. Eu acho que não tem necessidade e às vezes o trabalho em excesso com esses animais pode gerar tanto problema quanto a falta de trabalho. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A gente quer cuidar tanto da vaca que acaba fazendo trabalho em excesso, né? Então todo mundo eu não faria, mas eu acho que pode ser uma ferramenta interessante. Eu vejo fazendas, por exemplo, eu vi uma fazenda uma vez que eu visitei, ela fazia Drench nos 3 primeiros dias pós-parto desses animais, todo dia, em todos os animais. Eu acho que nesse caso é um dos casos que o tiro sai pela culatra, né? Por quê? Às vezes você acaba diminuindo o consumo dessa vaca, você está gerando enchimento nela toda hora por água ali, vamos dizer assim, que você acaba diminuindo o consumo e pode gerar problemas lá na frente. Fora o estresse de pegar essa vaca, passar a mangueira dentro da boca dela e tal. Por mais cuidadoso que você seja, por mais prático que você tenha, é um estresse, né? Fazer isso, não tem jeito de não ser. Bom, tem uma... Túlio, então é isso. Em geral eu uso quando a vaca precisa. Eu acho uma ferramenta fantástica quando a vaca precisa, mas não como protocolo para todo mundo. Silveiras, usa Reviva? Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas Reviva é um dos drenches que existem no mercado, um bom produto, assim como existem outros vários produtos bons para vaca. Enfim, se tiverem mais alguma pergunta aí, estou à disposição. Bom, então pessoal, o beta-caroteno aqui foi o último mineral, vamos dizer assim, o último antioxidante aqui que o autor discutiu. Bom, um resumo desse artigo. Aqui falamos de vitamina E, selênio, beta-caroteno, cromo, zinco e cobre, certo? A suplementação correta de todos esses
de todos esses minerais, vamos dizer, todos esses elementos, é fundamental para um correto metabolismo diante de oxidação da vaca, vamos dizer assim, né? Diminuir aquele balanço de excesso de oxidação e falta de antioxidante. Então isso é fundamental para a vaca, fundamental para a defesa também do animal. Então suplementar esses elementos na quantidade correta e com qualidade correta é fundamental para um sistema imune ativo e consequentemente para a saúde do animal lá na frente também tá bem desenvolvida. Bom, outro ponto importante que a gente tem que se atentar é não somente ao volume, mas também não somente ao elemento que tá lá, mas também a dose, né? E que essas doses têm que ser diárias, né? Suplementação diária. Não é eu lá e dar uma injeção de vitamina E, por exemplo, que vai resolver a vida da minha vaca, mas ter uma suplementação diária para esse animal. Ayrton Biasotto, na sua experiência, o que o bom drenche deve ter? Bom, ele tem que ter um equilíbrio hidroeletrolítico, né? Eu quero que ele seja... que tenha capacidade de hidratar bem minha vaca. E eu vejo isso, cara, eu vejo isso muito claro, que a maioria dos drenches, cara, funciona muito bem, porque é relativamente simples de fazer uma base boa de drenche. Tem alguns deles que tem uma coisa a mais ou outra, que põe um pouco de levedura para ajudar na função ruminal, o outro tem propileno glicol para ajudar no fornecimento de energia, mas o principal objetivo meu com o drenche é fornecer... E a gente fala drenche, nós estamos generalizando, né? Mas pode ter um monte de formas de drenche, né? Mas o meu objetivo com essa formulação pós-parto é gerar enchimento ruminal e melhorar a hidratação do animal. Então, Lucas, o que eu procuro num drenche é que ele dê uma boa hidratação para o animal. Então, que ele tenha minerais balanceados corretamente para gerar uma boa hidratação. Eu me preocupo menos com ele ter propileno e etc e tal. Se tiver, é bom também. Mas o que eu mais busco é um enchimento ruminal aliado a uma boa hidratação, porque hidratar a vaca tem que ser com drenche, não dá para hidratar ela pela veia, né? Muito difícil, né? Com soro pela veia, a gente vai precisar de um caminhão de soro lá para fazer um trabalho que 30 litros de drenche vão fazer quando você passar ele boca abaixo e numa velocidade muito mais rápida, né? BCZ 14, vaca de baixa produção, é importante o uso desses minerais antioxidantes? Boa pergunta, eu sempre tenho essa pergunta. Quanto que é uma vaca de baixa produção para você aí que perguntou agora? Quanto essa vaca produz no pico, certo? Vamos ver se você está online aí para responder para a gente rapidinho, para a gente conseguir te dar essa resposta. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu vejo o cara falar assim, não, meu curral tem média de 20 litros, certo? Eu tenho vacas de baixa produção. Só que minha vaca no pico vai dar 30. Certo? Ela não é tão baixa a produção assim. Essa vaca precisa também de um apoio. E na verdade, independente se a vaca é baixa produção ou alta produção, a gente tem que suplementar com minerais sim. Então os minerais são muito importantes. Talvez uma vaca de 15 litros, 10 litros, a necessidade dela de uma suplementação mais alta com vitamina E seja menor. Mas infelizmente esses dados não tem muito claro pra gente. A gente tem que acabar usando um bom senso aí. Então assim, a minha vaca está dando 20 litros no pico. Talvez eu não precise trabalhar com 3.000 unidades nacionais, posso trabalhar com 2.000. Certo? Um pouco de bom senso a gente tem que ter, porque não vai ter isso na literatura. Falar assim, qual que é a dose para uma vaca de 15, uma de 20, uma de 25, uma de 30. Mas uma pergunta importante a gente entender assim, quanto que é a baixa produção da minha vaca? É a baixa produção média do rebanho ou a baixa produção no pico? Certo? Bruno Moura, qual a sua opinião sobre o RoboForte, recomendação de uso, pré ou pós-parto? Bruno, eu não tenho conhecimento desse produto, eu já vi o produto, mas eu não sei o que tem na formulação dele e não sei o que seria o objetivo desse produto, certo? Se você quiser dar mais uma explicação para a gente aí um pouco mais dele, o que tem na formulação, eu posso tentar ajudar a responder se faria sentido ou não usar. Em geral, pessoal, o simples bem feito é fantástico. Então assim, suplementem a vaca com um bom mineral e você não vai precisar de ficar dando agulhada nela. Isso eu posso garantir para vocês. Das fazendas que eu trabalho, nenhuma fazenda faz nada injetável pré-parto, certo? E pós-parto de mineral e etc, certo? Nesse sentido. Então, eu acho que assim, se a gente fizer o nosso feijão com arroz bem feito, trabalhando com uma empresa séria de minerais, atentando para a dose correta dos nossos minerais que a gente precisa e vitaminas também, a gente não precisa ficar injetando muita coisa. Mas eu não conheço os dados desse produto em questão que você falou aí, Bruno. Talvez possa ser uma coisa interessante para se usar aí
também, mas eu particularmente não conheço. Bom, pessoal, eu acho que a gente está chegando ao fim aqui agora. Tem mais alguma pergunta aí? Não. Se tiverem, vou responder com prazer aqui. Se não tiver outra pergunta, eu vou deixar o convite aqui de novo para quem não estava presente. Dia 9/7, quinta-feira agora, vai ter uma live nossa, vai ser transmitida pelo YouTube. Vocês vão ter um link no na nossa bio aqui do Instagram. E só vocês entrarem lá, clicar em inscrição na aula Formulando ao Vivo. O que vai ser essa aula? Eu vou abrir o programa de formulação ao vivo e vou discutir alguns erros que eu vejo na prática e que são fáceis de ser corrigidos, que a gente consegue melhorar isso facilmente formulando dieta. Então, o título da nossa aula de quinta-feira é: evite os 3 principais erros na formulação de dietas e garanta resultados no balde e no bolso. Certo? Então, quem tiver disponível, conto com vocês dia 9/7, 8 horas. É só fazer seu cadastro aí pelo link, vocês vão receber todas as informações pelo link na nossa bio aí no Instagram. Bom, Bruno, fósforo cloreto, caseína, vitamina B12. Bom, eu não conheço nenhum trabalho que mostre resultados muito positivos desse tipo de suplementação no pré-parto e no pós-parto. Talvez seja por simples desconhecimento meu, mas eu não conheço. Bom, tá. Você já teve experiência com minerais em blocos? Bom, vaca de leite tem que ter consumo forçado de mineral. Não dá para deixar no coxo à disposição, nem em bloco, etc. Eu tenho que suplementar tudo que ela precisa via oral e na dieta. A gente fala forçado porque ela é misturada na ração já na dieta. Então a vaca vai comer aquilo sem ter que lamber no coxo. Vaca de leite, tanto pré-parto quanto pós-parto, suplementação forçada de minerais, porque eu garanto que ela vai comer o que precisa. Tem vários trabalhos mostrando que quando você suplementa no coxo, o consumo é variável durante os dias. Tem dia que a vaca come muito, tem dia que a vaca come pouco, tem dia que ela nem come. Então você não tem um balanço correto desses microminerais, de macrominerais, etc. Então a recomendação para a vaca de leite é que suplemente sempre forçado. Tem gente que usa esses blocos, por exemplo, para a vaca de leite, como um a mais, né? Para a vaca lá no curral, no pasto e tal, uma suplementação a mais. Mas para a vaca de leite, independente da produção, a recomendação é que o mineral seja forçado, ou seja, fornecido junto com a dieta, junto com a ração. Jean, vacas com minerais adequados têm mais facilidade de parto? Pode ter também. Uma vaca que tem uma suplementação inadequada de mineral, ela vai ter falha imune, né? Então ela pode ter menos contração, pode ter mais dificuldade de expulsar a placenta, ela pode simplesmente estar mais fraca como um todo, ter outras deficiências musculares e esqueléticas que fazem com que ela tenha pior facilidade ou maior dificuldade no parto. Então suplementação mineral é fundamental, bem feita pré e pós-parto e forçada, viu, pessoal? Esse é um ponto importante para deixar claro. O animal pode ter alguma reação ao começar com os minerais? Não conheço não, Raul. Se for um mineral que tenha matérias-primas de qualidade, não vai ter reação nenhuma não, tá bom? Bom, alguns parabéns aqui, beleza. Bom, qual programa de formulação usa? Eu particularmente trabalho com NRC e trabalho com algumas planilhas também de formulação. Na live lá do dia 9/7, vocês vão ver lá eu trabalhando com NRC e talvez eu abra uma planilha que eu uso também lá para vocês darem uma olhada. Valeu, Luiz, tamo junto. Valeu, Zito. Começamos a usar um produto probiótico e jogamos uma grande quantidade de leite fora. Acha que pode ser o produto? Como assim? Jogou fora o leite? Por quê? Deu antibiótico? O que aconteceu que teve que jogar fora? Obrigado, Zito. Obrigado, Valias, tá aí com a gente de novo. Raul, se quiser me responder aí por que teve que jogar fora, assim, eu não consigo. Não tem muito sentido se você está usando um probiótico de uma empresa idônea que ele faça com que a vaca, que o leite perca o leite ou tenha algum problema nesse sentido. A princípio não consigo entender muito essa relação. Mas eu teria que entender um pouco melhor qual que é esse produto, certo? Neto Rodrigues, depois de uma resposta sua me surgiu uma dúvida. Uso núcleo na ração, então não preciso do sal mineral? Se você já usa quantidade suficiente de núcleo
na sua ração, não precisa, mas se atente para ver se você está usando a quantidade adequada. Vou te dar um exemplo, tem rações que tem 3% de inclusão de mineral ou 2% de inclusão de mineral. Se sua vaca está comendo 3, 4 kg de ração, ela vai estar comendo 80 gramas, 90 de mineral, é muito pouco. Então tem que entender primeiro quanto de mineral você tem na sua ração. Se você der uma quantidade adequada de ração e a ração tiver com a quantidade de mineral adequado, você não precisa fornecer mais não. Pode ser só o da ração, desde que tenha a quantidade adequada e seja o núcleo mineral adequado. Bom, Raul, você deu um antibiótico no leite com um probiótico e não consigo fazer muito link com uma coisa com a outra não. Talvez tenha sido só uma coincidência, mas seria importante saber qual que é o produto aí em questão para a gente tentar entender melhor. Mas é melhor não mandar aqui não, porque depois se quiser mandar no particular, fala porque às vezes pode não ser isso e a gente acaba falando mal de um produto sem saber. Bom, pessoal, finalizando aqui, obrigado a todo mundo pela participação, espero vocês dia 9/7 de novo, um abraço a todos e boa noite.